Bom, então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Cristina. Oi, Cristina. boa tarde. Que possamos aproveitar, né, esse pouquinho da nossa tarde para aprofundar mais um pouco sobre a questão do serviço de passe. E, logicamente, né, o primeiro item é a questão da harmonização. Todos que frequentam virtualmente a nossa sala, né, do culto, ou a reunião de tratamento da terça-feira, a gente fala muito nessa questão, né, de nós estarmos harmonizados em pensamento e sentimento, né? Os nossos pensamentos, eles são muito inquietos e a gente muitas vezes não consegue controlá-los porque a gente não sabe ainda que a gente decide o que a gente vai pensar. A gente deixa que os pensamentos venham de uma forma, às vezes, muito inquieta. Então, todo o trabalho espiritual, sabendo que o passe é um trabalho espiritual, ele é importante que a gente fique atento, né, para o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. E essa afinidade, né, com o grupo onde a gente vai atuar como médium passista é fundamental. Por quê? Porque toda reunião mediúnica é um ser coletivo, né? Tudo aquilo que a gente pensa, vibra, e a física quântica está aí mesmo dizendo, né? Nós vivemos numa grande teia. Então, tudo que a gente pensa, né, reverbera nos outros. Né? E se o nosso propósito é um propósito do bem, essa teia fortalecida, né, ficando mais forte, mais homogênea, logicamente que os resultados serão muito mais proveitosos. Então, se nós queremos produzir, né, bons frutos com a nossa reunião, isso vai exigir condições especiais nossas, né, que passam pelo pensamento, né, e pelo sentimento, porque pensamentos que sejam divergentes vai resultar um choque de ideias desagradáveis. Então, se a gente vai para uma tarefa do passe e a gente se desentendeu com algum colega dali, daquela tarefa, se você interiormente está julgando aquele colega por alguma questão, logicamente isso vai dar um curto-circuito, né? E não vai facilitar o trabalho. Então, cada mente vai precisar se afinizar com a tarefa, né? Não que nós tenhamos que pensar todos igualmente, mas o respeito que a gente precisa ter, né, às ideias dos outros. Por exemplo, né? Deve subsistir sempre confiança. A confiança é a fundamental. Se você não acredita naquele trabalho, naquelas pessoas, se você está de coração fechado para aquela atividade espiritual, né, não tem como o trabalho fluir. Então, a confiança, confiar naquela casa que você se propõe a ser médium passista, aqueles amigos que estão ali, é fundamental para o sucesso do trabalho. Qualquer crítica, né, que a gente faça às pessoas, isso vai enfraquecer a nossa tarefa. Não que a gente não tenha o olhar crítico no sentido de ser um acréscimo à sua crítica àquele trabalho, mas é a forma como muitas vezes a gente coloca, julgando como se nós fôssemos os donos da verdade.
O que é importante também é o recolhimento e a prece, né? Quando a gente acorda de manhã, se é segunda-feira, o dia que eu vou me colocar como médium passista no GEPAR, eu de manhã cedo eu já faço uma mentalização pedindo ao meu anjo da guarda, aos espíritos amigos do GEPAR, que eu possa conduzir meu dia para que seja produtivo o meu trabalho naquela noite, né? Que eu possa estar alinhada a Deus, né? Lógico que durante o dia vários percalços a gente vai passar, mas se a gente está com aquele propósito, aquela intenção, de alguma forma a gente vai se lembrar que nós temos uma tarefa importante. Uma corrente de ideias contrárias podem entrar em jogo, né? E a ação mediúnica pode se perturbar e se transviar, como diz Leon Denis no livro No Invisível. Falando sobre crítica, eu acho que cabe aí, seria a autocrítica. Em vez de você criticar alguém, você olhar para dentro de si para ver de que forma você pode fazer a coisa melhor. Então, não cabe crítica, mas cabe autocrítica. Eu também queria falar uma coisinha. Eu também queria falar uma coisinha, Cristina. Então, em relação também à harmonização, né, do grupo, que a Sandra falou que no dia das palestras, né, a gente faz uma harmonização antes, né? A própria palestra é uma condição que vai nos preparando para dar o passe no final. Então, é muito importante que a gente participe de todas as fases, evite de chegar atrasado, essa coisa, né? E uma coisa que eu gostaria até de voltar a introduzir aqui na casa é que antes, no passado, a gente cantava muito antes da palestra começar, né? Então, criava um clima espiritual maravilhoso. Então, os passistas, aos poucos, vão chegando mais cedo, que eles vão muito agradável, aquele momento de harmonização do grupo, a canto, essas coisas todas, né? Então, vamos lá. Ok. O GEPAR tem essa prática, como a Sandra colocou, né? Dos médios daquele dia, que vão dar passe, eles chegarem meia hora antes, e a gente faz uma reuniãozinha preparatória, né, para a gente se harmonizar. A questão da assiduidade, né, ela tem a ver com a questão da nossa disciplina, né? Como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Algumas pessoas já têm uma prática desde pequeno serem disciplinadas, outras não. Então, a gente tem que estar atento, porque se é um trabalho espiritual, se a espiritualidade está ali a postos, horas antes, preparando o ambiente, cabe a nós, né, para darmos o recado de fazermos o nosso melhor. Sem assiduidade em nenhum trabalho vai ter êxito, né? Agora, muitas dificuldades surgem, né? A falta de tempo, chuva e frio, choro de criança na hora que a gente sai para a casa espírita, chave da porta do carro que desaparece, visita chega de improviso, dificuldade de trânsito. Nós, então, que moramos em cidade grande, sabemos de todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta, e principalmente não só as dificuldades do ambiente, as dificuldades físicas, mas também as nossas dificuldades interiores, né? Porque quando uma chave da porta ou do carro desaparece, quantas vezes nós estamos sendo instrumentos dos nossos irmãos, né? Que temos comprometimento do passado, que não querem que a gente chegue no local. Então, a gente fica atento, né? Uma visita que chega, que nos atrapalha, a gente fica, não sabe o que faz. Quem tem filho pequeno, então, nós tínhamos essa experiência na hora de sair, sempre era milhões de confusões para testar a nossa perseverança, a nossa paciência,
Então, é muito importante que nós fiquemos atentos a essas questões para que a gente facilite o trabalho, né, e não seja elemento de dificultar. Além da assiduidade, a gente precisa da pontualidade, né? Muitas vezes a gente não consegue essa pontualidade por uma certa desorganização nossa. Às vezes a gente é até assíduo, mas a gente não consegue ter um compromisso com o horário, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade e é uma disciplina, né, de autorresponsabilidade que a gente precisa assumir com a gente mesmo, né? Um comprometimento, porque como todo o passo, enquanto um trabalho mediúnico que ele tem que haver um comprometimento nosso interno, né? E se nós somos indisciplinados, não somos pontuais, vamos pedir ajuda aos benfeitores. Pedir a eles, olha, vocês sabem a dificuldade que eu tenho, né, de ser disciplinado, de ser pontual, então me ajudem. Né? A gente precisa ter essa humildade de reconhecer e pedir essa ajuda. A harmonização preparatória, que nós já falamos, né, que é importante para os médiuns de uma casa espírita, é ter um preparo anteriormente, a questão de participar de reuniões públicas, nós temos que ter esse compromisso, nós nos comprometemos em ser médios passistas de determinada casa espírita, nós devemos nos afeiçoar à casa, nos afeiçoar aos amigos espirituais, e começa pela questão de você participar de pelo menos uma reunião pública da sua casa. Né? Tem pessoas que fazem o curso, que se propõem a dar o passe, mas que não querem ter um vínculo de comprometimento com reunião. Então, que hora vai dar o passe? Né? A casa precisa contar com médiuns. A espiritualidade conta com os médiuns. Né? Quando a gente vê o sucesso, por exemplo, do nosso culto do Evangelho hoje, nesse período de isolamento, é fruto de uma espiritualidade que está há 30 anos apostando em cada encarnado, em cada um de nós, né? Na nossa disciplina, no nosso comprometimento. Então, quanto mais nós nos fortalecemos na casa espírita, mais a gente vai colaborar com a espiritualidade, porque nós vamos ser instrumentos para que toda essa energia, essas vibrações fluídicas, magnéticas, elas possam circular em benefício da gente, em benefício daqueles que vão precisar de ajuda. Né? E aí a questão do dever e responsabilidade, que é algo muito interno. Né? A gente não tem um papel igual um trabalho que a gente assine e que a gente se comprometa, assine um contrato de trabalho. Então, o comprometimento é interno, né, em função da nossa autorresponsabilidade naquilo que nós estamos dispostos a oferecer. Bom, muitas vezes, né, na hora do passe, na casa espírita, a gente vê ruídos, né, que nos perturbam. Por exemplo, aí no GEPAR, a nossa porta pega bem na entrada do nosso vizinho, a nossa porta do salão. Então, a gente ouve muito barulho, cachorro latindo. Então, a gente tem que tentar ao máximo, né, a gente não entrar, né, tem coisas que são além das nossas possibilidades. Né? Não nos desequilibrarmos, né, fazemos exercício de conviver com o barulho, mas também aquele barulho dentro da casa espírita, ele precisa ser olhado, né, para que não atrapalhe, né, o trabalho que precisa ser feito. Durante o passe, não é bom nem para o passista, nem para aquele que está recebendo o passe ficar orando, sussurrando. Né? Você está ali dando passe, concentrado, ou você ficar murmurando uma prece,
ou aquele que está ali sentado também, né? Não há necessidade disso. A prece tem que ser íntima, dos dois lados, né? E a gente manter o máximo de silêncio. A gente, por exemplo, dá o passe com anéis, as mulheres, principalmente, pulseiras, faz uma barulhada danada, né? Então, a gente precisa, quando a gente assume ali na frente da pessoa que vai receber o passe, né? Quantas vezes eu tiro rapidinho, boto na bolsa, boto no bolso da roupa, né? Porque aquele barulhinho do chacoalhozinho vai atrapalhar, né? Antigamente, as pessoas davam passe estalando os dedos, né? Fazendo assim. Isso dentro, né, da proposta espírita, né? Orientada por Kardec, pelos médiuns, né, que vem estruturando melhor o trabalho do passe, isso aí não é aconselhável, não há necessidade de você estalar os dedos. Ficar respirando ofegadamente, fungar, gemer, né? Ou a outra última questão que está aqui, o excesso de perfume, né? Nós, mulheres, e às vezes os homens também, né, gostam de se perfumar muito, e se é um perfume forte, né? E você bota o perfume na hora de dar o passe, você está arriscado a uma total desconcentração daquele que vai receber, se você está acostumado com aquele perfume, né? Eu, por exemplo, que sou alérgica, eu sou capaz de ficar espirrando, tossindo, então não é aconselhável o excesso de perfume, porque você está próximo à pessoa, né? E pode incomodá-la, né, com cheiro que é bom para você e não é para ela. Cristina, eu lembro que nós estivemos num país em que observamos que alguns passistas arrotavam, né, um condicionamento de algumas pessoas. Mais de uma vez nós observamos, não vamos nem dizer o país, mas mais de uma vez nós observamos isso. Então, um local onde essa questão do arroto não é tão deselegante como aqui no Brasil e em outros lugares, então eles tinham essa prática. Uhum. Bom, a outra questão que é sempre muito importante nós levantarmos é a incorporação durante o passe, né? Do médium durante o passe. Muitas vezes, em algumas casas espíritas e antigamente, era muito comum, né, o médium dar expressão, né, a uma comunicação, a um médium, né, a um espírito, aliás, durante o serviço do passe. E isso, para nós, né, que estudamos aí, Livro dos Médiuns, Domínios da Mediunidade, e tantos outros livros, não há necessidade, né, do médium passista se incorporar para que seu passe seja mais forte, por exemplo, né, tenha mais efeitos. Ao contrário, quando há uma incorporação, o médium, ele perde energias, né? Então, ele vai ser um instrumento muito mais positivo em termos de transfusão de energias, se ele não tiver mediunizado, né? Ele precisa estar lúcido. O que faz com que o fluido ele possa atingir realmente, né, as necessidades daquela pessoa que está recebendo é o pensamento. O pensamento do médium que vai canalizar e vai distribuir aquela energia, né, através dos diferentes chakras no ser humano que está ali, né, recebendo. Cristina, posso fazer uma pergunta? Pode. Cristina falando, sou Xará.
Já aconteceu na casa espírita do médium estar dando passe e ele ter uma incorporação? Nesse caso, o que ele tem que fazer? Posso dar uma palavrinha, Cristina? Pode. Então, nós no treinamento de passe, nós falamos para o médium não dar passividade, né, aqui na nossa casa. Isso era uma prática do passado em que o passista só dava passe quem era um médium psicofônico, um médium que incorporava, usando o linguajar popular. Então, só ele dava passe. Então, tinha aquelas 30 pessoas para dar passe e só 2, 3 médiuns que davam passe. Então, com os estudos das obras de André Luiz, nós fomos vendo, né, e na própria obra de Kardec, que todos somos médiuns e todos podemos dar passes, não é? Então, aí a pessoa, antigamente, se um dos passistas der passe incorporado e os outros não, todo mundo vai querer tomar passe com aquele que está incorporado. Porque o dele é mais forte, dele tem espírito, os outros não têm espírito. Não é verdade isso. Então, não há necessidade de incorporar para dar passe. Então, atualmente, toda e qualquer pessoa que tenha boa vontade, como a Sandra falou lá na parte dela, né, que tem carinho, que tem amor, ele pode ser um passista e dar a sua energia, né, secundado pelos benfeitores. Eu acho que como Cristina falou isso, também, né, como Cristina falou também, há um desgaste desnecessário. Ela perguntou se na hora que fosse dar o passe ocorresse a incorporação, se tinha problema. Ainda não responderam exatamente isso. Não tem problema nenhum. Qual o problema? Não tem. Olha, eu acho que tem problema sim, porque a pessoa que está recebendo, ela pode ficar desconcertada ali. Entendeu? Se ela Depende da forma como o médium recebe a incorporação. Se o médium que recebe a incorporação é daquele que bate o pé, funga e não sei o quê, vai assustar. Mas se é um camarada discreto, recebeu a incorporação, o outro nem vai saber. O camarada não vai saber. Depende da estrutura organizacional da casa espírita. Mas o objetivo do passe não é esse. Entendeu? O objetivo do passe é o próprio médium estar lúcido, consciente, para ele ser esse instrumento de canalização. Entendeu? Mas se acontecer, a pergunta é essa. Então, não tem problema. Na nossa casa, sabe, Renildo? Na dele? Rinaldo, né? Ei. Rinaldo, Ei. Na nossa casa, nós não orientamos os passistas para não darem passividade, entendeu? Sim, tem que sim. se controlar, tem que se educar. É o melhor. É o melhor. E acaba que não acontece, porque se o médium é disciplinado, se o médium passista, ele frequenta uma reunião mediúnica, se ele é disciplinado e se ele estuda, acaba que isso não acontece. Sem dúvida, perfeito. Entendeu? Não vai acontecer. Mas a pergunta é na eventualidade. Que ela perguntou, na ocorrência de eventual. Se acontecer. Na ocorrência disso, nós vamos chamar a atenção daquele médico para que não ocorra em outras oportunidades. Tem que ser um médico educado, tem que controlar suas emoções e não permitir a incorporação do benfeitor. Essa que é a nossa orientação. Entendi. Isso, agora sim, tá certo. Entendi. Tá vendo? Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. É a Alba que está falando. Ah. E no caso aí dessa incorporação, eu até entendi o que vocês estão explicando, Cristina, mas se o médium não consegue controlar e dar passividade e o espírito incorpora, Ele não vai mesmo tendo toda a orientação por vocês. Não, mas olha só, ele vai ter que ser afastado do trabalho do passe até o momento que ele seja capaz de controlar. Porque a falta de controle é a falta de uma educação mediúnica. Entende? É estudo, é
é poder participar de reuniões que vai fazendo com que ele se vá se afinando, né? E vai educando a mediunidade dele. Então, Mas na hora, Cristina, uma pessoa de vocês, um de vocês, no caso, percebendo isso, vocês podem intervir junto ao médium? Eu acho que É isso que é a minha dúvida. a gente não vai intervir, talvez ali na hora, né? Sim, Só observar, porque tem, às vezes, uma reunião pública, tem as pessoas certo, e tal. tá certo. A gente observa que ele vai te dar uma fungada, ou ele balança muito e tal, é que ele está... Todo passe tem a influência dos espíritos dos benfeitores, né? A influência positiva dos benfeitores, todo passe. Então, uma interferência imediata não seria salutar. Como o Paulo diz, no final, chama o cara no canto e conversa com ele. Lembrando, né, que por isso mesmo é que a gente sempre faz as reciclagens do trabalho de passe. Né? A gente avalia, reavalia como é que a gente está dando passe, as pessoas olham a gente para ver como é que a gente está dando e observam o que a gente não está fazendo direito, o que a gente pode melhorar. Então, é um trabalho que a gente tem que ter humildade para estar em constante treinamento, porque o melhor é a gente se afinar cada vez mais com a casa, né, com as diretrizes da casa e com a doutrina espírita que a gente está seguindo. Esses 2 últimos anos mesmo, nós tivemos uma série de reuniões, né, para os médiuns, para a gente poder reavaliar o nosso trabalho, né? Quem não estava fazendo corretamente. Porque, às vezes, a gente até se vicia de uma pequena forma inadequada, né? E a gente tem que rever o tempo todo. Então, Todo projeto de trabalho tem que prever uma avaliação para poder ajustar. Tá? Constante. Hein, gente? Paulo, pode trocar. Gabriela Frisso, tudo bom? Tá. Eu só queria lembrar que quando a gente dá o passe, a gente dá de olhos abertos e muito focado no paciente ali. Então, é muito difícil, né, a gente dar permissividade aí para uma aproximação espiritual, Gabriela. Entendeu? Então, a gente tem que estar focado, a gente está focado numa atividade de levar sem instrumento, a gente não fecha o olho, a gente está, agora, não é um instrumento inconsciente, a gente está consciente ali, praticando uma ação. Muito bem, Gabriela, e tem a ver com o próximo assunto, o próximo slide que nós vamos abordar. Então, o médium deve estar de olho aberto, ou semicerrado, no máximo, quer dizer, que ele fica mais atento, né, Cristina? E é muito importante também para a gente perceber se está havendo uma incorporação do paciente, né, daquele que está recebendo o passe. Com esse, a gente não tem controle. Chega na casa espírita, está sendo até atendido através de atendimento fraterno, mas, se ele está num processo obsessivo, por exemplo, e ele vai assistir uma reunião pública, que ele necessita desse esclarecimento, a gente tem que ficar muito atento. Né? O coordenador do passe naquele dia deve saber se as pessoas que estão passando por maiores dificuldades no momento estão sendo atendidos na casa, para até ficar prestando atenção, né? Porque essa pessoa, na hora de receber um passe, ela pode dar uma comunicação, né? Uma incorporação. Então, nós estamos de olhos abertos, ficamos atentos, e, nesse caso, a gente vendo, né, que está havendo uma incorporação no paciente, a gente pedir para ele abrir os olhos, né, chamar pelo nome, se você souber, né, e não fazer ali doutrinação daquele espírito que está sendo, que se comunica, né? E a partir daquele passe, daquela reunião,
aí a pessoa ser levada, né, para um atendimento fraterno, para poder ajudá-la nesse processo, porque ali não é hora, mesmo num atendimento fraterno, estejam 3 pessoas junto com aquela pessoa, não é aconselhável que ela dê uma manifestação e muito menos numa reunião pública, né, onde todos estão ali recebendo o passe. Agora, isso ocorre muitas vezes, né? A casa espírita é um hospital, as pessoas com processos obsessivos chegam, precisam do atendimento, então a gente tem que ter muita tranquilidade, muita confiança na espiritualidade amiga, e nós não estamos ali sozinhos, estamos amparados para a gente poder, né, dar conta de situações assim inesperadas que muitas vezes ocorrem, né, mas que fazem parte, né, como pronto-socorro, fazem parte do nosso trabalho. Evitar a doutrinação, né? E Então, a gente tem um procedimento, um protocolo que a gente faz em relação a isso. É muito importante, pessoal. Se a gente vê que a pessoa está com a cabeça rodando, se a gente vê que a pessoa está... Né, às vezes os olhos, né? Os olhos ficam girando. Vamos pedir para ela abrir os olhos, vamos dar um toquezinho assim no ombro, se souber o nome, Maria, por favor. A gente pode perguntar até ao vizinho, a mãe, a pessoa que está acompanhando ela, né? Para chamá-la pelo nome, por favor, abra os olhos, você é dona do seu corpo, dá umas mensagens assim para poder a pessoa, para a gente sustar aquela incorporação, que tem pessoas que têm a mediunidade muito aflorada, estão em processo de desequilíbrio, né? Então, na medida que ela está tomando passe, porque o passe tem uma característica, além de retirar os fluidos deletérios que a pessoa tem, né, no primeiro momento, o passe que a gente chama de dispersivo, o passe de dispersão, e depois a gente usa também as mãos, dá o passe de reposição, ou passe de doação energética. O passe também tem uma função nessa fase da dispersão, que é o desligamento das entidades necessitadas, dos obsessores. Então, às vezes a pessoa pode estar ali, né, dando passividade a um espírito assim, obsessor, né? Ô, Paulo, essa última frase fala muito isso, né? Ocorre a razão de obsessões prolongadas, né? Essa incorporação, né? Uma sintonia estreita. Sintonia estreita. Estreita no caso do espírito com aquele paciente. E os benfeitores evitam o desligamento abrupto, que pode causar traumatismos psíquicos ou choque fluídico. Então, muitas vezes, aquela companhia espiritual com aquele paciente vem de anos, vem de décadas. Se você desliga, causa um transtorno. Então, você tem que fazer um trabalho meio cirúrgico, né? Bem devagarzinho, né? Só que ele não pode ser de uma forma que permita incorporações em horas inadequadas, né? Pode até ocorrer, se a pessoa está recebendo ajuda da casa, né, em atendimento fraterno, que ela dê comunicação num atendimento, né? E ali ela vai sendo orientada, doutrinada durante aquele passo, mas de uma forma bem única, né, bem isolada, e não junto a outras pessoas, né, como numa reunião pública, por exemplo. Bom, o passe a domicílio, né, a gente muitas vezes é chamado, né, para fazer um serviço de passe, né, na casa de alguma pessoa, e a recomendação é que seja só em caso de emergência, né, a pessoa realmente está na cama, né,
ou está com uma doença que ela não pode sair, uma incapacidade de se locomover, né? E quem deverá fazer essa visita é a equipe de passista da casa, né, que estão acostumados e credenciados a esse trabalho. A gente sabe que o local adequado é a casa espírita, né? Existe toda a proteção vibratória, né, de amigos espirituais que estão nessa tarefa, mas muitas vezes a gente tem que recorrer, né, à casa do doente para poder ajudá-lo. A gente sabe das consequências não muito boas para os médios que querem ficar, né, dando passe nas casas, saindo daqui e dali, porque ele está correndo grande risco, né? A gente não sabe os processos obsessivos que aquela família passa. Ele nunca deverá ir fazer uma visita domiciliar sozinho, né? Imagina uma mulher vai lá na casa de um senhor que também está sozinho, dá um passe. Então, nós não podemos cometer determinados equívocos, né? Porque a gente sabe as tramas espirituais que estão por trás, né, de cada processo de doença física ou espiritual. Então, é importante que a gente tenha sempre muito cuidado com as visitas domiciliares, né? Pode passar, Paulo. Cristina falou uma coisa importante, né? Que as visitas domiciliares têm casos muito graves que a gente vai até com mais de 2 pessoas, até 3, porque às vezes a pessoa está num processo muito grave, o ambiente espiritual da residência não é bom, então o médium, né, para poder sentir mais sustentado e tudo, o grupo, ele, né, nos casos muito graves de obsessão e tudo, a equipe deve ser adicionada de mais uma pessoa, pelo menos, né? E o passe a domicílio é para quem está com dificuldade de locomoção para vir à casa espírita, né? Paulo, a gente vê também que é uma questão de não acostumar determinadas pessoas, né? Que as pessoas... Terem um atendimento personalizado. Tem pessoas que não existe motivo, claro, né, para que ela não vá à casa, e ela pede, você não pode vir aqui, me dá um passe e tal. Então, a gente tem... ela não vai na casa espírita, mas ela paga uma consulta de R$500, ela vai a um local distante, paga um médico para poder se consultar, mas para vir à casa espírita ela não vem. Então, a gente tem que ser um pouco assertivo, não deixar aquilo se transformar numa dependência e a gente alimentar uma doença, né? Fala, Cristina. Às vezes a gente vai pelo coração, né? Pessoa amiga que pediu ajuda e tal, aí você vai uma vez, aí depois pede outra vez, e a gente vai pelo coração, mas isso não é adequado. A gente compreende que, independente da pessoa estar acamada, às vezes tem casos que a pessoa está num processo obsessivo tão grave, né? Ela não tem forças para sair, para ir buscar a casa espírita, mas o familiar tem que vir à casa para contrabalançar essa dificuldade, né? E a gente compreende que tem que, às vezes, mesmo que a pessoa... É como se ela tivesse a camada do espírito, né? A gente precisa dar um reforço até ela conseguir forças para poder dar continuidade ao trabalho na casa espírita, né? Então, o local de aplicação ideal é a casa espírita, né? Porque a psicosfera é apropriada, é local de oração, de estudo, todo um saneamento do ambiente através de aparelhos fluídicos que os espíritos colocam, a vibração da casa, né? Já numa residência, os pensamentos são diversos, é um repositório de vibrações antagônicas, e a equipe sempre de 2 a 3 pessoas, né?
preferencialmente um tarefeiro que seja ligado a uma reunião de desobsessão, porque aí ele vai fazer o link, a ponte, e fica mais fácil encaminhar, né, os espíritos que foram tratados ali naquela visita para uma reunião específica mediúnica, tendo um dos participantes ali seja um médium ostensivo, né, que possa fazer esse vínculo. Então, a casa espírita, né, é um lugar consagrado às reuniões, né, então a lógica é preferível. Muitas vezes a casa em si não é esse lugar sagrado, né? Sabemos que a espiritualidade, para eles não há um limite, né? Mas que, lógico, que a casa espírita vai facilitar um trabalho mais apropriado, né? De recolhimento, de ordem fluídica, toda a aparelhagem que a casa tem. Então, vai ser um atendimento muito mais especializado, né? Como se você fosse numa clínica especializada, né? Aí da casa espírita. E Leon Denis diz que convém reunir-se em dias e horas fixos e no mesmo lugar, e os espíritos podem se apropriar, assim, dos elementos fluidos que lhes são necessários, e os lugares de reunião impregnam-se desses fluidos, tornando-se cada vez mais favoráveis às manifestações. Então, quer dizer, um local que é sacralizado, né, para um atendimento espiritual, como uma casa espírita, vamos dizer assim, que recebe um selo especial, né, para o trabalho espiritual, ele tem todas as condições fluídicas necessárias, né, para que a espiritualidade possa manipular esses fluidos em benefício de todos nós, né, e daqueles que nos procuram com as suas mazelas físicas e espirituais. Local para aplicação do passe, os espíritos, eu não me lembro qual é a pergunta, Paulo. Sim, e se possível no mesmo lugar. Os espíritos aí ocorrem com mais satisfação, digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deve constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que o lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. E aí a gente pode ver também a questão do local na casa espírita, né? A espiritualidade indica que haja um local, seja no fundo da sala de reunião pública, seja ao lado, propício a dar o passe, mas muitas vezes a gente não tem esse local, né? No GEPAR, por exemplo, por falta do planejamento, né, que a obra foi realizada, como foi realizada, a gente, por um período, né, que a gente não sabe por quanto tempo, a gente dá o passe no salão, né? Os atendimentos fraternos são feitos na sala da reunião mediúnica, ou no outro salão que temos lá embaixo, ou na sala da biblioteca, por falta de um outro espaço, porque muitas vezes nós temos 3 atendimentos concomitantes. Então, a gente sabe que o ideal é uma sala específica, mas nem todas as casas espíritas, elas estão com condições, né, de promover isso. No nosso grupo antigo, né, que era na beira da lagoa, a gente tinha o salão e as pessoas iam encaminhadas para uma salinha pequena. Aos poucos as pessoas iam, mas a gente não, com o novo projeto, a gente não conseguiu viabilizar, né, que fosse dessa forma. Cristina, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Eu levo as crianças na evangelização, né? Que é todo sábado pela manhã.
E o passe é dado no salão, né? E com aquela com aquela algazarra das crianças, né? Aham. Ali o passe estaria prejudicado devido a essa falta de ambientação, assim, né? Do silêncio, da calma, ou não? Seria a mesma qualidade de passe ali na evangelização que está aquele vozerio das crianças, do que numa reunião pública de adultos, onde todos estão em silêncio, concentrados? Seria a mesma qualidade Eu do acho que passe? a espiritualidade não pode querer, né, o mesmo silêncio, a mesma harmonização, né, das crianças com comparação com a nossa, né, enquanto adultos. E eu acho assim, até aquilo que a gente acha que é confuso, aquela movimentação, aquilo é muito positivo para a espiritualidade, né? É uma energia das crianças que sai além do corpo, né? Ela não dá conta. Tanto que o passe com criança, ele é bem específico, você não pode demorar muito. Né? Você ficar muito na cabeça de uma criança, com as mãos estendidas, você pode aumentar ainda o fluxo de energia que ela tem. Né? Então, o passe com criança já é bem mais diferenciado com relação ao adulto. Então, eu acho que a espiritualidade sabe muito bem, né, o tipo de trabalho que é feito com criança, né, essa energia que vibra, né, bem diferenciada, e eles entendem, né, como diz aqui, né, que eles se adaptam a qualquer situação. Né? Eles sabem que ali é uma movimentação diferente e eles vão se adaptar. Então, as crianças vão receber aquilo que elas precisam, né? Independente de ser numa reunião, vamos dizer, entre parênteses, né, entre aspas, séria, né, do GEPAR, de pública, ou seja, na evangelização. Eu acho que... Então, pessoal, tem casos elas recebam que tem... elas recebam até muito mais em função de serem crianças, né, de precisarem de um apoio, né? A gente fica pensando nas crianças da comunidade que não têm os recursos, né, materiais que as crianças de classe média têm. Então, o quanto a espiritualidade deve estar ali blindando elas contra vírus, contra doenças, né? Muito mais do que a gente imagina, né, o trabalho que eles provavelmente realizam. A aguinha fluidificada, né, os remedinhos que colocam. Então, é um cuidado bem especial. Né? E lembrar que Jesus falou, né, deixai vir as minhas criancinhas. Então, elas são de ouro, né, para Jesus. Fala. Não, o local próprio é recomendável, né? Nós aqui na nossa casa damos passe no salão, né? Mas é bom ter um local próprio, a espiritualidade, né, coloca aparelhagens e tudo, né? Mas aí, normalmente, essa salinha de passe ela é mais preservada da movimentação das pessoas e tudo. Então, é bom. Nós temos que transformar o nosso salão aqui como se fosse uma grande câmara de passes. Então, a gente preservar também nossos pensamentos, nossas emoções, preservar o nosso salão, sacralizar o salão, né? Nesse sentido. Porque é isso. Eu estou com uma dúvida, nem Cristina ou até a Sandra também. Qual a recomendação da casa para o passe na criança mesmo, mas no salão? É o dispersivo, simples e só faz o acabamento ali para não doar? Qual é a recomendação? E também para idoso. No caso de um idoso, a gente evita também o dispersivo com muita intensidade para doar mais? Quer dizer, são dois polos, né? Qual é a recomendação aqui do GEPAR? Olha, com relação às crianças,
a gente não, a recomendação, se a criança está apresentando um quadro normal, né? Não está doente, não está com um processo de demência, né? Que aí tem que ter todo um cuidado especial, né? Um atendimento especializado para a criança. É um passo normal, só que ele não é demorado, porque a criança ela já vem com muita energia. E se você fica ali, dando um passe mais demorado, e na cabeça dela, você está arriscada a sair dali e o professor não conseguir dar aula, né? Por causa de um acúmulo de energias. Então, é apenas a mesma movimentação, né? Inicialmente, a gente fazer a retirada, né? De fluidos que possam estar contribuindo para o mau funcionamento, né, do organismo dela, afetando as células. Então, você vai mentalizando também os chakras, vai retirando aquele fluido e vai colocando as energias. Não tem uma diferenciação, a não ser crianças, como a gente tem lá, uma criança autista, né, criança com hiperatividade. Então, a gente tem um olhar diferenciado na hora, né, sabendo que a criança tem alguma problemática, você colocar a mão mais naquele chakra, né? Agora, com relação ao idoso, eu acho que também é o equilíbrio, né? A intuição do médium, não tem nenhuma técnica diferenciada, né? Nem para criança, nem para idoso. Eu vejo que é uma questão de intuição sua, de bom senso, né? Não tem o que você ter um cuidado específico porque é um idoso, né? Não vejo, não sei o que Paulo acha, não sei o que Sandra diz sobre isso também, mas não vejo assim nenhuma prescrição diferenciada, não. Tá, obrigada, Cris. Nada. Bom, a luminosidade do recinto, né? Pode-se diminuir um pouquinho a luz, isso quando é possível, né, em reuniões noturnas. Quando é de dia, a gente fecha um pouco as cortinas, mas você vê como é que tudo é uma questão de adaptação. Esse momento da pandemia, que o GEPAR está começando a abrir, né, as portas para um trabalho, né, com um percentual menor de pessoas, e as reuniões estão sendo todas no salão. Então, a própria reunião mediúnica está sendo no salão, porque é maior, e está tudo com as janelas abertas, né, porque não pode ligar o ar, não está se ligando o ventilador, então fica tudo aberto. Então, o passe está sendo dado com toda a luminosidade. E a gente sabe que a espiritualidade tem que nos ajudar nisso, não tem como, né? É uma necessidade que nós estamos vivenciando. Então, eles têm os recursos necessários. Eu acredito que a qualidade do que a gente esteja recebendo nesse momento não pode ser inferior à qualidade que a gente estava recebendo com uma sala com baixa luminosidade. Então, tudo é uma questão mesmo de adaptação, né? E a questão da luminosidade também para a gente poder se concentrar melhor, né? Nós somos muito dispersos, muito inquietos. Então, quando você entra num ambiente mais recolhedor, né, com menos luz, seja solar, seja uma iluminação artificial, há um movimento de recolhimento maior, que o passe exige, porque ele vai te conectar com você mesmo, né? Com a tua essência divina. E a luminosidade também, né, queima o ectoplasma. É importante, então, manter numa luzinha azulzinha ou vermelhinha, né, uma luz
ou então diminui bastante a luz para poder não acontecer isso. Bom, o passe nas reuniões mediúnicas, né? Aí é um trabalho mais específico, né? Ele é muito importante para o trabalho de desobsessão. É uma doação fluídica para o espírito sofredor, né? Aquele que está se comunicando. Vai auxiliar o médium durante a comunicação, vai repor as energias do médium. O passe também vai facilitar a incorporação do espírito ao médium. E associada à indução hipnótica, né, porque a espiritualidade pode utilizar toda aquela energia para trazer uma indução hipnótica, que vai favorecer uma sonoterapia. Muitos espíritos precisam ser adormecidos, então aquela energia do passe que está sendo dada no médium, né, e consequentemente nele, vai ajudar ele a adormecer, porque muitas vezes ele não tem condições, né, de se expressar naquele momento, ou em função de violência, né, em função de dor, né, de trazer ainda reflexos profundos, né, do seu desencarne. Então, o passe vai ajudar numa sonoterapia, o passe vai ajudar na regressão de memória. É muito interessante, né, quando um espírito está se comunicando e você vê que você está com dificuldade, né, dele aceitar aquilo que você está conversando com ele, e aí, com a ajuda do passe, você vai fazendo uma regressão de memória naquele espírito. E ele vai percebendo o porquê daquele ódio, daquela necessidade de vingança. E ele vai, então, a espiritualidade vai possibilitando com que ele relembre, né, passagens com aquele que ele está perseguindo, né? E o passe tem um papel importante nesse processo de regressão de memória. A desintegração de apetrechos fluídicos, nós sabemos que muitos espíritos obsessores, eles colocam praticamente até chips na cabeça daqueles chips fluídicos, né? Na cabeça daqueles que eles estão perseguindo, né? Então, todo o trabalho de passe vai ajudar a desfazer, né, a desintegrar aquilo que através da mente eles produziram na mente do obsediado, né? Então, é um trabalho... O espírito obsessor. Né, é um trabalho muito importante. Porque ele destrói a apetrecho. Às vezes os espíritos obsessores se apresentam com lanças, com armas, com outras criações fluídicas, né? E então o passe dispersivo ajuda a destruir esses apetrechos, essas coisas, não é? Muito bom. Vamos passar, Paulo? Então tá. Então já falei com vocês que o passe na reunião mediúnica também, no médium iniciante, na reuniões de educação da mediunidade, antigamente chamada de reuniões de desenvolvimento da mediunidade, o médium às vezes está com as suas faculdades ainda incipientes. Ele tem o germe, mas ainda tem um pouco de dificuldade. Então, o passe, até mais a imposição de mãos, ajuda, né, ao médium e facilita uma incorporação que talvez ele tivesse dificuldade de fazer sozinha. Ou às vezes, o médium naquele dia não está com aquelas condições. Então, se você dá um passe assim, mais, né, impõe mais as mãos e tudo, facilita a incorporação. Então, a gente usa também o passe, né, como auxílio
nós estamos assim, a gente quer botar o espírito mais endurecido, tirar as forças dele, ou botar ele para dormir, então a gente pode usar, colocando as mãos assim nele e falando também, porque o magnetismo, como nós já estudamos, não é só pelas mãos, mas pela boca, pelo olhar. Então a gente vai e bota o espírito para dormir. Não, você vai perder suas forças, você vai dormir. Ou então ele mesmo fala, estou muito cansado, então você vai dormir. Então a gente induz ele ao sono e ele adormece. E a gente utiliza também esses recursos para fazer regressão de memória neles, né? Volte ao passado, lembra-se, você agora está se achando, né? É um passe também, né? Uma maneira de você usa ele para fazer regressão, essa indução hipnótica. Você vai se lembrar agora das suas encarnações anteriores. Você acha que você foi vítima, mas na verdade Deus é justo. Se Deus permitiu para que você passasse por aquela experiência dolorosa, né, que você agora está perseguindo o seu algoz de ontem, mas você também, Deus não ia permitir que você sofresse se você não tivesse em débito com suas leis. Então, às vezes, a gente precisa usar esse recurso da regressão de memória a outras encarnações para que ele veja que ele cometeu atos muito piores do que aquilo que ele sofreu, que aquilo que ele sofreu não é nada, aquele familiar difícil, aquelas coisas todas, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos seguir adiante, Cristiano. Bom, passe todos os dias sem necessidade, né? É o Papa Passe, aquele que quer receber todo dia por insegurança, né? Ele fica abusando da caridade do outro, né? Da bondade alheia, porque ele quer ser beneficiado, quer se acalmar, quer tirar aquela aflição. E a gente vê que isso não é aconselhável, né? A gente tem que ter o bom senso, né? Para a gente não cometer esse erro, porque a gente não está ajudando o outro a fazer o seu trabalho, né? É muito fácil a gente cometer os deslizes, né? Escorregarmos aí nas nossas imperfeições, nossos defeitos, e a gente correr para tomar passe achando que vai ser aliviado, né? Então, sempre lembrar que nós temos que ter autorresponsabilidade, né, naquilo que a gente faz, no que a gente pensa, e não achar que o passe vai resolver isso tudo, né? Abusar da bondade alheia. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta a história desse caso da 10ª vez, que é um homem que sempre escorregava nas dificuldades dele e ia correndo tomar o passe, né? Até que, na 10ª vez, a espiritualidade chegou e disse que aquela seria a última vez, pelo menos naquele período, que eles iam ajudá-lo nos objetivos dele, de querer melhorar e tudo, porque ele estava sendo incorrigível, né? Ele não estava fazendo a parte dele. E até houve um estranhamento, né? Poxa, mas como é que vai deixar a pessoa ao léu, se ela precisa? E aí foi comentado, né, que era a 10ª vez que ele pediu o mesmo tipo de socorro, né, por uma certa recorrência das dificuldades que ele trazia. Então, que os espíritos iam se afastar um pouco, né, não iam ajudá-lo para ele sentir que ele tinha que fazer a parte dele e valorizar aquilo que ele vinha recebendo, né, que de alguma forma ele não reconhecia cada ajuda que ele teve naquele período onde ele recorria à espiritualidade. Então, é a questão mesmo da nossa autorresponsabilidade. É isso mesmo, ele deram ajuda, aquele caso, mas não deu aquela ajuda completa, que ele já tinha recebido ajuda para ele poder sentir na por pele, 10 vezes.
ele saía de lá completamente revigorado e tal, aí voltava a enfermar, voltava a beber, voltava a usar as mesmas práticas. Aí a espiritualidade, então esse limite Resolveu da se caridade, afastar. para você não ficar alimentando a doença, né, da pessoa. Então eles fizeram uma ajudazinha, mas deixou para ele ver que ele tinha que fazer reforma íntima, uma mudança interior, né, Cristina? Bom, vivemos com vibrações deletérias, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, num planeta em transição, né, para um processo de regeneração, onde convivemos com espíritos diferentes, espíritos que são medianos moralmente, espíritos ainda mais perversos, encarnados e desencarnados. Então, trazemos problemas kármicos grandes de obsessão, né? Comprometido que estamos com a nossa retaguarda, né? E essas vibrações deletérias são muito fruto também ainda do nosso pensamento, né? Pensamentos equivocados, pensamentos ainda cheios de egoísmo, de medo, de vaidade. E essas vibrações deletérias também são emitidos, né, por esses desencarnados e são atraídos por nós mesmos, né, por essa faixa mental que nós estamos, né, e também as vibrações de todos nós encarnados. Então, é um campo de vibração, né, profundamente conflituoso, né, de vibrações bem pesadas ainda, que a gente precisa estar atento, né, para a gente poder ver onde a gente pode, né, se blindar para não se deixar levar e não atrapalhar o compromisso kármico, né, que cada um tem. Porque aquele que se dispõe a um trabalho do bem, a um trabalho que vá trabalhar a energia como o passe se propõe, a gente tem que mudar muito, né? Fazer um esforço muito grande de mudar a qualidade vibracional nossa, né? Eu acho que é o maior desafio para aquele que pretende servir nessa área, né? Esse comprometimento de, a cada dia, olhar para cada defeito nosso, para cada dificuldade, pedir ajuda aos amigos espirituais para que a gente possa, do nosso campo energético, né, todas essas vibrações ainda tão deletérias que nós trazemos. Pode passar, Paulo. Bom, Jesus nos disse, né? Se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, a gente vê, né, essa reflexão sobre a questão da fé. É um trabalho muito grande, árduo dentro da gente conquistar essa confiança em nós mesmos, confiança em Deus, confiança no trabalho que a gente quer realizar do bem, né? Acreditar, porque o acreditar é a gente abrir mão, muitas vezes, né, daquelas crenças que nós temos que não são verdadeiras, né? Nós somos muito limitados ainda, a gente pensa muito pequeno, né? Jesus dizia que a gente podia fazer como ele fazia, muito mais, mas a gente não acredita ainda nesse potencial, nesse poder de abundância que nós temos à nossa volta, né? O poder da fé se demonstra de modo direto, especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível, né?
por a gente não estar alinhado realmente às leis divinas, a gente se afastou dessas leis divinas e a gente se enfraqueceu, né? Então, a nossa fé ainda é muito vacilante, né? A gente crê, mas, ao mesmo tempo, a gente duvida. É um pé lá, outro cá, né? Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, ditos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Quer dizer, tudo está aí na natureza, né? Tudo vem de Deus, tudo é abundância na natureza. Então, falta a nós, né, a cada um de nós, ter essa crença que somos filhos do Pai, que o Pai conta conosco na sua obra, né, somos co-criadores da sua obra, que temos um potencial energético para nos autocurar e ajudar a cura do outro que queira ser ajudado, né, acionando a nossa vontade. Então, a nossa vontade ela ainda é muito fraquinha, né? Porque se a gente aciona a nossa vontade, a gente aciona todos esses fluidos que podem nos beneficiar, né? E poderemos fazer milagres, entre aspas, né? Porque nós temos um potencial. Sabendo que a gente vai ser, se a gente vai ser um dia deuses, anjos, o germe desse potencial está dentro da gente, né? Então, falar em passe é falar em transfusão de energias, vibração, poder da nossa fé, da nossa vontade. É como se tudo isso, né, pudesse ser um alimento, né, que nos dê ânimo para que a gente possa nos colocar nessa tarefa do passe, honrando, né, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa capacidade, o nosso potencial, né, de doação, de caridade, de amor, que a gente às vezes não acredita. A gente se coloca muito como receptor, né, querendo receber, e a gente tem muito a dar, até porque dar e receber é uma coisa só, né? Se a gente dá, a gente recebe, a gente doa. Então, que a gente possa entrar nesse círculo, né, de vibração positiva, nos colocando, né, como co-criadores do Pai. Paulo, acho que tem mais uma. O livro Emmanuel, né, o livro da Esperança, ele diz que o integrante do serviço espiritual, né, como médium passista, né, deve evitar comportamento de fuga ao trabalho. Confessar-se incompetente, né, pessoa que se acha que não é capaz, alegar cansaço, né, eu vivo cansado, então hoje eu não posso dar o passo, afirmar-se sem tempo, né, se deixar o tempo realmente não existe, nós temos que forçar a barra, declarar-se enfermo, às vezes qualquer dor de cabeça, qualquer enjoozinho é suficiente para a pessoa achar que não tem condições de trabalhar naquele dia, achar que o trabalho é muito difícil, né? Que o trabalho espiritual é muito difícil, se julgar impossível, né? Tem que me comprometer, tem que fazer parte de uma equipe, tem que ter tempo. Então, a pessoa apenas vai adiar esse comprometimento e, de repente, não está na hora dela, né? Isso, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Também, Paulo, uma sugestão,
Porque às vezes a gente vai maturando as ideias, né? Durante o dia, durante a semana, escrever ali no WhatsApp algumas dúvidas que ficaram. Nós temos postado vídeos For dar a interessantes, o próxima próprio pessoal vez, mesmo tem postado quem excelentes for dar, vídeos, porque isso quem aí for dar a é a próxima nossa vez, estrutura de trabalho no GEPA dos passes, né? Então, para as pessoas podem pesquisar na internet, trocar experiências, o pessoal tem feito isso também. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos encerrando então o tratamento de treinamento de passe. E a todos vocês a paciência, a confiança de estarmos juntos, né? Refletindo sobre esse assunto que é tão importante. Então, é isso, pessoal. Ninguém Pode está com colocar dúvida algumas nenhuma? perguntinhas no grupo. Ninguém está com dúvida nenhuma? Sim. Eu queria só falar. Foi bem claro. Oi. Oi, é o Ricardo que está falando. Ficou uma interrogação aqui na minha cabeça, mais ou menos na metade da sua explanação, com relação à obsessão de um paciente no momento do passe, né? Foi citado lá um item que ficou memorizado aqui na minha cabeça com relação ao sopro. E o que eu já tenho lido sobre o sopro, até com relação aos esclarecimentos de André Luiz, o sopro é uma qualidade que é dada a espíritos elevados para curar outros espíritos ou curar pessoas. Eu queria saber como é que se aplica o sopro para esse caso de um início de obsessão durante uma sessão de passe. Obrigado, tá? Olha só, Ricardo, vou falar, depois Paulo e Sandra podem complementar. O sopro, ele não é muito utilizado no meio espírita, pelo menos nessa décadas. Né? Eu não sei se... Nós não usamos aqui no GEPA, porque a gente aplica o passe no salão, usamos só o passe longitudinal. Então, é a soproterapia, né? Não são todos os médiuns que têm essa possibilidade, né? Eu, na minha vida como espírita, há 50 anos, eu só conheci uma médium que dava um sopro de passe. E mesmo assim, ela não dava no salão, em reunião pública, né? Ela, em atendimentos individualizados, eu recebia dela. O que a gente sabe também é que a pessoa, o médium, para dar um sopro de passe, ele teria que ser uma pessoa especial, em termos de vibração, de conduta moral, entendeu? Seria assim uma pessoa... A pessoa que usa a boca convenientemente, não vive falando mal dos outros, né? não usa palavrão. Então, eu acho que é uma qualidade que não a espiritualidade, eu não falo assim nada contrário, é uma atividade, é a soproterapia. A gente usa essa palavra passe de sopro, mas não está correta, né? Porque ele faz parte de um dos tipos de magnetização. Então, a pessoa tem que estar com o estômago, né, muito bem usado, vamos dizer assim, usar o estômago muito convenientemente, aquilo que ele se alimenta, e ele também tem que falar, como eu disse, evitar usar a voz só para construir. Então, é sempre bom. Mas a boca é um local de onde sai muito magnetismo. A Sandra quer falar um pouquinho, né, Sandra? Quero sim, porque assim como Cristina, eu também tive experiência em toda a minha vida, né, de espírito. Eu só conheci uma passista de sopro. E ela dava o passe dela numa sala especial, separada, porque realmente é muito específico, né, esse tipo de tratamento. E, na época, foi um tratamento que eu fiz, né? E o sopro era localizado. Então, era só o local
em que eu necessitava dessa energia, né? Que ela atuava só sobre aquele local. Então, eu creio que o sopro, ele existe sim, mas, inclusive, nós que aplicamos o passe em várias pessoas, né? Muitas vezes, nas visitas, por exemplo, a gente visita 4, 5 pacientes. Imagina, o sopro seria inviável numa situação como essa, principalmente porque, imagina você estar dando o sopro numa pessoa que está com uma enfermidade, né? E aí vai para outra com outra enfermidade, é bastante complicado. Então, o passe mesmo aplicado com as mãos é o mais usado realmente. É claro que na nossa respiração, até no nosso olhar sai, né, magnetismo, sai energia, não apenas pelas mãos. Nós somos emissores de energia, né? Então, por isso que a gente recomenda sempre que a pessoa, no dia que vai aplicar o passe, tenha um equilíbrio de alimentação para que todo ele esteja em harmonia, né? Para que todo o organismo esteja bem, espiritualmente a pessoa esteja bem. Claro que nem sempre a gente consegue 100% de condições ideais, como o Paulo falou aqui, né? Muitas vezes a gente não está tão bem assim, mas para fazer o bem é aquilo. Acho que o que conta mais é a nossa vontade de ajudar o próximo. Olha só, André Luiz, em Conduta Espírita, diz para a gente aí, né? Quando oportuno, adicionar o sopro curador aos serviços de passe magnético, bem como a água fluidificada do autopasse ou da emissão da força socorrista à distância, através da oração. Então, ele engloba como uma coisa que você pode usar, pode aplicar. Não é? Eu lembro que, inclusive, o passe, não é passe de sopro, perdão, a soproterapia, ele também as duas modalidades. Você pode ter o passe, não é passe de sopro, perdão, você pode aplicar a soproterapia nas duas funções, dispersiva e de doação. Então, quando o passe é rápido, o sopro é rápido, nós vimos lá na semana passada essa questão, ó, a magnetização à distância, a magnetização pelo sopro, está nos Mensageiros, capítulo 19, soproterapia, que é a palavra mais apropriada, né? Às vezes a gente usa passe de sopro, mas não é a palavra correta. Então, quando oportuno, André Luiz fala em conduta espírita, adicionar o sopro curador. Então, ele está mandando, quando oportuno, adicionar o sopro curador aos serviços de passe magnético, bem como água fluidificada, o autopasse, que é a prece, né, a oração, ou da emissão da força socorrista à distância, através da oração. Então, companheiros, é um recurso que a gente pode utilizar, mas nós não vamos utilizar esse tipo de recurso numa reunião pública. A gente pode usar isso no atendimento fraterno, né? O médico pode sentir essa intuição, e como eu estava falando, ele tem as duas funções, a de dispersão e a de doação. Então, a soproterapia, quando você faz o sopro rápido, é um sopro frio, o ar não chega a esquentar nos pulmões, é um passe de dispersão. Então, você pode até desligar uma entidade, uma pessoa que está querendo dar passividade, por exemplo, né, no momento impróprio, você pode, além da indução de fazer, não, você é dono do seu corpo, você pode dar o passe mais dispersivo, que é assim, ó. Perdão. É um passe rápido. Ele é dispersivo, né? Ele é rápido e frio.
Aí você vai dar o passe de doação, é aquele passe assim, ó. Então, o passe, o ar já vai quente e você está doando ele, tá certo? Então, é um recurso, como a água magnetizada também. Mas é como eu disse, tem o passe tem o passe rotatório, que a Sandra explicou, tem os outros passes diversivos que são horizontais e que a gente não usa porque nos salões as pessoas sentam uma do lado da outra. Então, você vai dar o passe nele dispersivo assim, ó, você bate no outro médium, bate, né? Então, nós usamos, por questão de comodidade, o passe longitudinal, porque ele tem as duas funções, dispersivo, mais rápido, né? E também de doação, mais lento, mais próximo da pessoa. Certo? Então, nas reuniões públicas é mais recomendável. E mais, ele atua sobre todos os chakras. Enquanto se você usa só a imposição de mãos, ou você usa o rotatório, por exemplo, você é uma coisa mais fixada, né, Sandra? Na cabeça, ou sobre um chakra que a gente sabe que a pessoa está com maior deficiência, aí ele é mais, vamos dizer, localizado. Quando você dá o passo em posição de mão só sobre a cabeça da pessoa, você vai atingir os outros centros de força, mas todos eles através da cabeça, do centro coronário. E quando você dá os longitudinal, você atua sobre todos os chakras, todos os centros de força. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A pergunta foi muito oportuna do Ricardo. Então, nós vamos encerrar, né?